O artigo que vamos apresentar tem o título A Cuca, um estudo de sua representação cinematográfica no audiovisual Cidade Invisível de 2021 como instrumento de ensino. O tema que permeia nosso trabalho é a relação do folclore na personagem Cuca, inserida no audiovisual e no pictórico, com a seguinte problemática: a leitura cinematográfica e a leitura pictórica da Cuca como uma aplicabilidade no ensino de artes visuais, tendo como metodologia de leitura fílmica os pontos de vista objetivo, subjetivo e referencial, os quais são destacados na tese de doutorado Educação, Cinema e Linguagem Cinematográfica por Soares, 2018. Com o intuito de utilizar o audiovisual como instrumento de ensino, buscou-se perceber a representação da Cuca a partir da linguagem cinematográfica, com o objetivo de construir um paralelo junto à obra pictórica A Cuca, de 1924, de Tarsila do Amaral. Bom, pensando na construção cultural do folclore brasileiro, é importante destacar o constante conflito social e cultural da sociedade, onde a nobreza e os não nobres estavam constantemente em conflito com relação à cultura. Nesse sentido, nós possuímos a palavra folclore, onde folk traz a questão do povo e lore o saber, ou seja, a sabedoria do povo. E nesse sentido, nós podemos destacar que o folclore brasileiro representa a identidade social da comunidade através de suas criações culturais, sendo elas mitos, lendas, contos populares, citos e também cerimônias religiosas. Nesse sentido, nós trazemos o autor Monteiro Lobato com seu livro O Saci, de 1921, onde o autor apresenta personagens folclóricos que foram produzidos com raízes primitivas indígenas, europeias e africanas, também trazendo uma forte influência da mitologia grega. Nesse sentido, a Cuca é um dos personagens principais do folclore brasileiro, sendo um ser mitológico conhecido como uma velha bruxa que rapta crianças, que é muito conhecida a partir da quadra popular. Nana Nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, trazendo uma forte representação da Cuca no cenário brasileiro na questão do folclore. E nessa pesquisa, nós buscamos reconhecer a importância das novas tecnologias para o ensino da cultura popular brasileira, onde nós trabalhamos os conceitos e características do folclore brasileiro através da leitura de imagem pictórica da obra A Cuca, de 1924, da artista Tarsila do Amaral, em paralelo com a leitura fílmica sensível da representação da Cuca na produção audiovisual da série Cidade Invisível, de 2021. Também nós destacamos a Lei 13.006, de 2014, que traz a obrigatoriedade da exibição de filmes de produção nacional na proposta pedagógica escolar. Por isso, nós trazemos essa lei com relação ao cinema nacional, onde nós trazemos a série Cidade Invisível como requisito solicitado. Com relação à série Cidade Invisível, ela foi criada por Carlos Saldanha, com direção de Luiz Carone e Júlia Jordão. Foi estreada em 5 de fevereiro de 2021 na plataforma da Netflix, e atualmente ela conta com uma temporada. A série em si vai trazer as figuras do folclore brasileiro, chamadas de entidades pela população, e vai trazer essa trama entre as entidades e a narrativa vivida pelo protagonista. Em especial, vamos citar a personagem Inês, chamada de a Cuca, interpretada pela atriz Alessandra Negrini, que seria a mãe de todas as entidades, com grande poder. Em relação à leitura fílmica, utilizaremos o método de análise de obras cinematográficas, através da seleção de um frame. A metodologia de leitura fílmica, desenvolvida na tese de doutorado de Soares, 2018, baseada em Borduel e Thompson, 2013, perpassa 4 pontos de vista para uma leitura fílmica: objetivo, subjetivo, referencial e sintomático. Para as reflexões abordadas nesse estudo, elencaremos apenas os 3 primeiros pontos. Em relação a esses pontos, destacamos o objetivo, que vai centralizar os aspectos mais técnicos da narrativa cinematográfica, tudo que o observador pode ver na cena; o subjetivo, que vai refletir sobre a sensação do observador sobre a cena; e o ponto de vista referencial, que vai contribuir para o entendimento mais amplo da narrativa. Em especial, destacamos o frame 01, que seria a Inês conjurando as borboletas sobre o corpo de Manaus. De acordo com o ponto de vista objetivo, esta cena constitui um plano geral, onde toda a mise-en-scène é abordada. Ao centro, vemos uma mulher madura, com cabelos negros e tererês, e ela está com os braços elevados, deixando suas vestes cair. À sua frente está um corpo que é coberto por borboletas azuis. De acordo com o ponto de vista subjetivo, a sensação que vai trazer essa iluminação, que seria tons
brancos, que ao refletir na cena vai trazer essa sensação de tons azuis, elas vão trazer o luto de uma forma mais sensível. E com o auxílio das borboletas, ela vai trazer esse equilíbrio na natureza, sem ser algo tão triste. E de acordo com o ponto de vista referencial, partindo das contribuições de Amaral, de 1920, a Cuca ela é trazida como um ser fantástico que vai intimidar as crianças. De acordo com Cascudo, 2012, ela vai ser uma personificação de uma senhora magra e corcunda. E, por fim, a presença da borboleta ela pode ser explicada também por Cascudo, 2012, ao trazer que a bruxa vai se transformar em uma borboleta noturna. Nessa subseção, a gente dá sequência com relação à obra A Cuca, de 1924, desenvolvida pela artista Tarsila do Amaral, onde ela vai ser considerado um marco da antropofagia em suas produções, e também com relação às suas produções do recordar da sua infância, não somente essa, mas outras, onde ela nasceu na cidade de Capivari, em São Paulo. Essa, então, é a obra A Cuca, de 1924, onde a gente consegue perceber alguns seres imaginários, né? O sapo, o tatu, e logo mais no canto esquerdo conseguimos visualizar a Cuca mesmo, onde ela é a maior ali, com relação a todas as outras, onde ela está com a tonalidade amarela e destacada. A gente não consegue visualizar quem realmente é a Cuca. Podemos dizer, então, que seria um ser imaginário. Ao fundo, também conseguimos perceber a tonalidade verde muito forte do desenvolver da obra pictórica, feita pela Tarsila do Amaral. E, por a Cuca ser, né, esse ser imaginário, a gente concorda, então, com relação também ao Lobato, onde ele vai desenvolver na sua produção, onde ele não destaca características exatas de quem seria a Cuca nas produções dele. Deixa, assim, as características vagas, assim como o Tarsila do Amaral. Indo para a seção 2, com relação à linguagem pictórica e cinematográfica, como contribuem para a construção cultural, pensamos no momento em que vivemos, que é um período de cultura de massas, ou seja, um momento de consumo também de imagens, e assim a gente concorda com o Boss, onde ele fala, onde o povo se assimila a algumas imagens que vêm na televisão. Dessa forma, a gente tem que ter algum senso mais crítico de como ler uma imagem, porque se a gente não souber ler uma imagem, podemos, então, ser influenciáveis muito mais fáceis com relação a não conseguir ler uma imagem, a gente acaba sendo muito mais influenciado. Não somente, mas a gente tem que destacar essa distinção das duas linguagens, né? A linguagem pictórica, a linguagem cinematográfica é muito importante, onde Soares e Nunes, elas vão destacar no livro, onde o cinema, ele é uma imagem em movimento e que o indivíduo ele pode ser interrompido rapidamente quando muda-se para outra cena, então tem que ter mais atenção. E a obra pictórica, ela é mais disposta, né, nos museus, galerias, e o indivíduo ele consegue circundar por muito mais tempo na hora que vai visualizar uma obra. E assim a gente pensa numa aplicabilidade em sala de aula, pensando no cinema, onde já foi mencionado com relação à Cidade Invisível, as cantigas, as questões de identidade, onde vai contribuir para um resgate histórico das culturas folclóricas, pensando nessa aplicabilidade para os discentes em sala de aula, e a obra de arte da Cuca, da Tarsila do Amaral, onde possibilita usar a imaginação, assim como a Tarsila utilizou na hora de desenvolver a Cuca de 1924. Também pensando nas duas, né, enquanto pictórica e cinematográfica, essas duas linguagens podem compor, então, fazendo com que o aluno ele construa a sua própria cuca, né, construindo, então, as suas próprias narrativas. Bom, como considerações finais, nós trazemos a Cuca, que é apresentada tanto pictoriamente como cinematograficamente, como uma das principais proposições de reflexões diante do meio educacional com relação ao resgate cultural brasileiro. Por exemplo, na construção pictórica de A Cuca, de Tarsila do Amaral, demonstra uma caracterização da identidade da artista, onde por vezes é conhecida como exótica. Também, ao relacionar as construções imagéticas dedicadas nesse artigo, buscamos construir o imaginário no seu senso crítico. A criticidade provém da compreensão da leitura de imagens, viabilizando ao aluno um olhar mais amplo de os sentidos, signos e conceitos, em uma finalidade de recorrer no cotidiano do sujeito. Por exemplo, no momento que esse sujeito for abordado por uma simples propaganda, ele estará preparado e dificilmente será induzido pela imagem que é apresentada. Bom, essas são as nossas referências que utilizamos. E nós agradecemos pela atenção. Muito obrigado.